Lei dos bioinsumos vai trazer segurança jurídica ao produtor rural. Vamos trazer mais detalhes para você. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural. Marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu joinha, seu comentário e compartilhe nossos vídeos. Notícias do meio ambiente. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, avaliou que o projeto de lei sobre a regulação dos bioinsumos, PL 658/2021, vai trazer segurança jurídica sobre o tema, especialmente no que se refere à produção para uso próprio. O objetivo é trazer segurança jurídica ao produtor, como explica o diretor técnico adjunto da CNA, Maciel Silva, em entrevista ao jornalista Bruno Amorim. A nossa conversa hoje é com o diretor técnico adjunto da CNA, Maciel Silva. Vamos falar aí de uma aprovação pela Câmara dos Deputados. Os deputados aí que aprovaram um projeto de lei de bioinsumos para a Confederação. Medida vai garantir aí segurança jurídica aos produtores, né, Maciel? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bruno. Isso mesmo. O projeto de lei, ele foi amplamente discutido no setor. Primeiro, acho que vale a pena a gente até contextualizar em relação ao que é bioinsumos. Talvez grande parte das pessoas que nos escutam estejam familiarizadas, mas talvez não com o termo. Bioinsumos é todos aqueles insumos de base biológicas que a gente utiliza dentro do sistema de produção, muito comum na agricultura orgânica, mas não só. Ele pode ser utilizado aí no controle biológico de pragas e doenças, pode ser utilizado como inoculantes para fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, ou qualquer outra função nutritiva ou que promova o desenvolvimento de plantas. E esses insumos, até então, eles não tinham, ainda não têm, porque a gente não concluiu o processo de tramitação, um marco regulatório instituído que defina todas as regras associadas a esses insumos. Então, a aprovação do projeto de lei na Câmara, ela começa o início de um avanço, apesar de o texto já ter sido muito discutido no setor. Ele tramita desde 2021, inclusive a nossa expectativa é que ele seja aprovado até o final de 2024, mas inicia o processo aí legislativo, a conclusão de uma das etapas do processo legislativo, caminhando para o estabelecimento de uma lei. E a CNA, né, Marcel, teve um papel importante na aprovação dessa proposta lá na Câmara dos Deputados, né? Essa proposta, ela atende às necessidades do setor? Bruno, atende perfeitamente. Então a gente discute esse projeto de lei desde a origem. Então ele surgiu como uma alternativa por conta de algumas seguranças jurídicas que a gente já vivenciava no setor. Primeiro, por não ter um normativo totalmente explícito da legalidade ou ilegalidade da produção para uso próprio. Então é muito comum fazer analogia com os químicos, que a produção só pode ser feita por meio de registro e não é um tipo de produto dos químicos, por exemplo, que a gente faz produção para uso próprio. Mas no caso dos bioinsumos tinha essa dúvida, tinha alguns textos normativos que versavam, mas ficava aí essa incerteza. Só que essa incerteza ela piorou com a publicação da Lei de Agrotóxicos, que incluiu a definição de produtos biológicos na definição de agrotóxicos e proibiu a produção sem registro. Então a produção on-farm, ela entraria na ilegalidade, a produção para uso próprio, com a vigência plena da lei, que vai ocorrer agora em dezembro. Então esse texto ele corrige a lei do agrotóxico, ele garante autorização para a produção para uso próprio, seja essa produção fazendo todas as etapas dentro da propriedade, seja ele adquirindo um inóculo para multiplicação, ou mesmo se ele não quiser fazer na propriedade e quiser adquirir o produto pronto para uso, isso também é previsto no escopo normativo. Ele aprimora também o processo de registro, ele traz regras muito claras para esses produtos biológicos, a que momento a Anvisa e IBAMA participa do momento do processo de registro, quando não participa, e tem alguns programas de incentivo relacionados a crédito, tem uma regra de transição clara e supre todos os limbos normativos que hoje a gente tem, principalmente em relação à lei de agrotóxicos, que eu já citei, mas também à lei de fertilizantes associados a esses insumos. Então é um ganho direto para os produtores rurais, primeiro na segurança jurídica, na legalidade, e segundo no potencial que tem para desenvolver esse mercado aí e garantir uma produção ainda mais sustentável da agropecuária brasileira. Ou seja, é mais uma alternativa para o produtor, para o setor. Exatamente. Não que seja mais uma alternativa, porque, por incrível que pareça, o Brasil já é o país que mais usa bioinsumos no mundo.
Então é muito difundido entre os produtores, talvez eles não estejam familiarizados com a definição, mas muitos deles já fazem. Por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio na soja. A gente praticamente já não faz adubação nitrogenada na soja há muitos anos. Então, ter um marco regulatório, ele pavimenta o desenvolvimento científico, então a preocupação nossa, inclusive, na construção, no auxílio, né, da construção desse texto, foi garantir que a gente não amarre as limitações do texto à nossa imaginação. Não, a gente garantiu uma presença adequada do Estado, da pesquisa, para que se a gente surgir inovações associadas a esses bioinsumos, a gente já tenha essa estrutura normativa que garanta esse desenvolvimento, essa evolução do setor. Então tem muitas deficiências no setor hoje, por exemplo, associada a fertilizantes, associada às importações que a gente tem de produtos químicos para controle de pragas e doenças, que a gente pode, porventura, vir a sanar parte delas com esses insumos biológicos. Então são ganhos para a agricultura orgânica, obviamente, que só faz uso desses tipos de insumos, mas também da agricultura convencional, que pode ter aí muitos fatores associados à redução de custo, à dependência de insumos internos com um marco regulatório adequado. Ou seja, para finalizar, trata-se de uma fabricação própria, e aí isso foi muito discutido, inclusive na construção desse tema, desse texto, né, Maciel, lá em 2021, até mesmo pelos representantes do setor. Muito se falava como vai se dar o cumprimento à fiscalização, né, em campo da aplicação desse produto, né, desse insumo. E aí eu te pergunto, podemos dizer aqui, garantir que esses bioinsumos, eles de fato vão cumprir com as boas práticas de produção, né? Claro, Bruno, e aqui acho que cabe 2 pontos relevantes. Na verdade, 2 pessoas chaves dentro dessa discussão. Primeiro, o deputado Zé Vitor, que foi o autor do texto, que lá em 2021 ele já via a necessidade e as adequações que precisavam ser feitas em relação ao escopo normativo. Então ele queria endereçar, resolver o problema do on-farm, e esse texto foi aprimorando ao longo dos anos. E o deputado Sérgio Souza, na relatoria dele, ele ouviu muita gente. Então, parte desse texto ele foi discutido por um grupo com mais de 50 entidades. Ele ouviu o Embrapa, ele ouviu o IBAMA, ele ouviu a Anvisa, ouviu o governo. O que ele buscou? Que esse texto ele fosse uma garantia de liberdade econômica, se tratando de produção própria, mas também que ele não fosse burocrático para as empresas que querem registrar produto comercial, mas que também não tivesse total ausência do Estado que pudesse colocar a população ou o meio ambiente em risco por conta de qualquer tipo desses produtos. Então, associado à produção on-farm, por exemplo, que ela foi muito questionada no passado, tem alguns mecanismos de controle. Seja a necessidade da presença do responsável técnico a depender das circunstâncias que vai ser definida com base no tipo de organismo ou micro-organismo que vai estar sendo multiplicado, a necessidade de cumprimento das boas práticas de produção a serem indicados pelo Ministério da Agricultura, um cadastro simplificado para você saber aonde está essa produção e a forma que ela ocorre, vai ter a necessidade de alguns cumprimentos documentais para o transporte desses produtos entre propriedades de mesma titularidade, a garantia explícita de não haver qualquer tipo de mercância, comercialização desse produto que for destinado para uso próprio, e também alguns condicionantes em relação à necessidade de resguardar os documentos associados a essa produção para uso próprio, para numa eventualidade de algum problema, você ter um mínimo de rastreabilidade de origem e poder sanar esses problemas. Então garantiu a presença adequada do Estado, mas não no peso em que se discutia no passado de ter que ser um registro similar ao que ocorre com as indústrias, de todo mundo ter um responsável técnico, coisas que, apesar da autorização explícita de produção, vinha acompanhado da proibição operacional. Então eram tantas exigências que o produtor não realizaria por conta do alto grau de burocracia associado. Então isso foi muito bem ponderado no texto com o deputado Sérgio Souza, que eu acho que o texto ficou muito bem redondo, inclusive com uma janela e uma porta de oportunidade muito bem aberta para o Senado ter poucas necessidades de adequação no texto ou nenhuma, se for o caso. E a CNA agora vai, claro, atuar para que o texto seja aprovado pelos senadores. A nossa preocupação, inclusive, ela está associada
a ilegalidade que entra com a vigência plena da lei de agrotóxicos. Então, o nosso prazo, a gente tem uma data limite, a gente precisa que isso seja sancionada ainda em 2024. Então, no Senado, toda a nossa movimentação, todo o nosso empenho junto à Frente Parlamentar da Agropecuária e mesmo as discussões de acordo já discutida na Câmara, ela envolveu também o Senado da discussão para tentar dar celeridade nessa tramitação. A gente espera que nas 2 próximas semanas, no máximo 2 próximas semanas de sessões no Senado, o texto seja debatido e, se tudo der certo, seja aprovado e caminhado para a sanção presidencial. O Senado aprovou o projeto que regulamenta a produção, uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária, na produção de peixes e no plantio de florestas. É o PL 658/2021. Os bioinsumos são produtos ou processos agroindustriais desenvolvidos a partir de enzimas, extratos, micro-organismos, macro-organismos, invertebrados e outros componentes para controle biológico de insetos, bactérias e fungos, por exemplo. O texto vai à sanção presidencial. Acompanhe a reportagem de Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária, na produção de peixes e no plantio de florestas. Os bioinsumos são produtos ou processos agroindustriais desenvolvidos a partir de enzimas, extratos, micro-organismos e outros componentes para o controle biológico de insetos, bactérias e fungos, por exemplo. Esses insumos são também voltados à nutrição, à promoção do crescimento de plantas e à substituição de antibióticos. As normas previstas no projeto serão aplicáveis a todos os sistemas de cultivo, incluindo o convencional, o orgânico e o de base agroecológica. O regulamento definirá tratamento diferenciado às unidades de produção de bioinsumo da agricultura familiar, de povos indígenas e de comunidades tradicionais, preservando as suas metodologias. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, destacou a necessidade de modernizar a legislação. As novas regras preservam as formas associativas e cooperativas de produção, garantindo a produção para associados cooperados e integrados pelo sistema. Dessa forma, este legislativo está dando uma grande contribuição ao debater e aprovar uma lei de suma importância para o Brasil que traz a segurança jurídica e deixa o país na vanguarda mais uma vez. Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, celebrou o acordo em torno do texto e falou sobre os principais beneficiados com a aprovação. E a aprovação de uma lei importantíssima para principalmente os pequenos agricultores, os agricultores da agricultura familiar, que fazem agricultura orgânica, né? E os grandes agricultores que usam hoje o bioinsumo, que é de suma importância para a agricultura sustentável. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, no dia 3 de dezembro de 2024, o projeto de lei 327/2021 cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, PATEM, que incentiva a substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes renováveis. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressista de Sergipe, destacou que a proposta representa um avanço estratégico para o país, promovendo inovação, sustentabilidade e segurança jurídica no setor energético. A matéria será votada em plenário em regime de urgência. Acompanhe a reportagem de Paulo Barreira. Aprovado com alterações pela Comissão de Infraestrutura, o Programa de Aceleração da Transição Energética, conhecido como PATEM, visa incentivar a troca de matrizes poluentes por fontes renováveis de energia. Entre os benefícios para as empresas que aderirem ao programa estão o acesso a recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a possibilidade de renegociar dívidas com a União, desde que os valores sejam investidos em projetos sustentáveis.
Também serão contempladas propostas de expansão ou construção de parques de energia limpa, como energia solar e eólica, além de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico que reduzam impactos ambientais. O relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, destacou que as inovações propostas no projeto são altamente relevantes para acelerar a transição energética e enfrentamento dos desafios climáticos. O senador também acolheu sugestões para incluir energia nuclear, biogás e gás natural no programa, ampliando as alternativas de fontes renováveis contempladas pelo PATEM. As inovações propostas são altamente relevantes, contribuindo para a transição energética e para o enfrentamento da urgência climática no curto e médio prazo. Essas medidas proporcionam benefícios tanto para as empresas quanto para os consumidores, além de promover avanços estratégicos para o Brasil como um todo. Entre os ajustes no texto, o relator incluiu 4 emendas do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que fortalecem o uso de hidrogênio de baixa emissão de carbono, biocombustíveis e tecnologias de captura de CO2. As emendas do senador ampliam também as atribuições da ANP, Agência Nacional de Petróleo, na regulação desses setores. Agora o projeto seguirá para a votação no plenário em caráter de urgência, sob a supervisão de Bruno Lourenço, da Rádio Senado, Paulo Barreira. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo no original grego é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região,
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.